Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje conversando com a professora, escritora Elane Nardotto Rios, que é professora do Instituto Federal da Bahia, autora de 13 livros, está nessa conversa virtual com a gente aqui no Painel Livre. E, Elane, deixa eu falar um pouquinho aqui do seu trabalho como professora e para o trabalho como escritora. O que você leva para os seus livros da sua vida como professora? Tem alguma influência da professora no trabalho de autora? Sempre, né? Eu acredito, até como terapeuta mesmo, né, que sou também, que a gente não tem como separar quem somos. Não tem essa história de eu sou professora agora, daqui a pouco eu desligo, você escritora, daqui a pouco eu desligo, você Elane mãe. Não. Tá tudo junto e misturado, né? E não tem como não levar, né, toda essa bagagem, toda essa experiência, seja como professora, seja como qualquer coisa, né, que a gente vá atuando socialmente, não tem como não levar isso para dentro dos livros, porque é da nossa condição humana. A gente vai inteiro. A gente às vezes pensa que não vai, né, mas a gente está sempre inteiro em tudo, né? Tem até é muito interessante que uma vez eu estava conversando com uma das minhas filhas, né? Ela já é uma mulher adulta, aí ela falou assim, nossa mãe, você está falando como se estivesse na sala de aula. Aí eu preciso desligar esse time, professora, mas às vezes é difícil, né? Então acho que está tudo junto e misturado. Acho que não tem como separar, não, entendeu? Acho que isso vale para toda a nossa caminhada mesmo, existencial. A gente sabe, a gente conhece muito a Bahia, da vasta cultura, é conhecida por muitos, né, por muitos aspectos, dentre eles a rica cultura, seja musical, seja cultural, né, religiosa. O que isso influencia? Você aproveita disso nas suas obras também? Ou você é mais cosmopolitana, não tão provinciana? Sim, não dá para aproveitar tudo. Agora, sim, só uma partezinha, né, para eu voltar aí na sua questão trazida. Eu adoro Minas, né? É porque eu sou uma capixaba, morei um tempinho só, pequenininho em Minas, então o Espírito Santo recebe muitas pessoas mineiras, né? Para a gente pensar nessa diversidade cultural. Aí eu também gosto muito de Minas, não conhecia Diamantina, me apaixonei com outras cidades históricas, né? Aí eu sempre digo que Minas e a Bahia são dois continentes, porque são territórios enormes, né? E ambos carregam uma diversidade cultural enorme, Minas e Bahia. São vizinhos e são diversos na sua cultura. E não tem como a gente também não trazer para dentro dos nossos escritos esse namoro, né, com o território em que a gente está presente, né? E isso faz parte mesmo. Então, vira e volta em algum livro, assim, em algum texto, são muitos livros. Em alguns textos, né, eu vou trazendo esse território em que hoje eu moro, né? Embora eu ande muito, né? Já tenha morado em vários lugares diferenciados pelo mundo afora, mas nesse momento eu estou aqui, nesse continente maravilhoso que é a Bahia, e a gente traz também essa diversidade, não tem como, né? E a Bahia é extremamente abraça, né? É o estado que abraça mesmo, as pessoas são extremamente receptivas, dialogam muito, se abrem, conversam, né? E isso acaba aparecendo também, é uma marca que aparece também nessa escrita, né? A partir dessa vivência que eu tenho aqui tão profunda. Minas tem muito disso também, viu? Abraça, as pessoas são receptivas. Eu gosto muito de Minas também, gosto de verdade. Não é porque eu estou no programa mineiro, não, eu gosto mesmo. Elane, olha, 13 livros, né, 13 obras, é uma conquista impressionante, né? Você poderia compartilhar um pouco sobre esse seu processo de escrita, né? Como você mantém a motivação, a disciplina, ao longo principalmente do processo criativo?
Olha, eu sempre digo, né, que a disciplina liberta. Parece contraditório, né? Disciplina e liberdade andarem juntas, mas andam, né? Os livros, na verdade, alguns vieram assim, até fora um pouco da disciplina mesmo, tipo, eu preciso escrever para me libertar de algumas coisas e vou escrever, vou escrever. Processos terapêuticos mesmo, né? A escrita serve muito um pouco para isso também. Outros livros eu precisei realmente daquela disciplina mesmo, assim, porque, por exemplo, Simone de Beauvoir, né? Eu tenho 2 livros sobre ela. Então, assim, eu senti uma necessidade na trajetória de, como é que eu explico? De trazer a vida e a obra dessa mulher. Foi aquela necessidade intelectual mesmo. Aí, nesse caso, exige uma disciplina, né? Uma disciplina mesmo. Você tem que sentar, você tem que escrever, você tem que estabelecer horários, metas, senão a gente não consegue mesmo. E isso, de certa forma, é libertador, porque era um desejo que estava latente, né? Eu compartilhar a vida de Simone de Beauvoir, uma grande mulher, né? Uma mulher que trouxe uma grande contribuição para as questões das mulheres de um modo geral. Então, isso que você falou é legítimo, essa disciplina é necessária, sim, certo? Para a gente consolidar, não adianta só ter o desejo, a gente precisa ter o desejo e também precisa ter a razão, que é sentar e eu vou escrever, porque senão realmente a coisa não sai. Precisa desse tempo, né? E dedicação, desligar de rede social, né? Eu, de vez em quando, eu me desconecto e às vezes eu passo uma semana. E aí as pessoas já sabem, Elane deve estar por aí, aprontando. E é de fato isso, é sentar, me desconectar um pouco para dialogar com a folha em branco. E às vezes não é tão simples, né? Mas é gostoso. E é libertador, porque você aprende a lidar com você, com a sua emoção, com a sua razão, e com uma folha em branco. Olha que desafio maluco. Elane, tem algum projeto em andamento? Além das 13 obras, você já está trabalhando em mais alguma? Olha, por enquanto não. Eu dei uma parada mesmo, porque assim, alguns livros ficaram atropelados, porque teve um momento aí entre 2020, não, 2021, 2022 e este ano. Eu tive umas catarses, assim, catarse mesmo de colocar para fora alguns livros, assim, que já estavam prontos. E aí acabou que ficou um pouquinho atropelada. Eu estou numa fase agora de divulgação, assim, né? Nesse momento eu estou nesse livro aqui, que foi o último, né? Nas Asas da Borboleta. Esse aqui eu estou trabalhando a divulgação dele, né? Que é em alguns encontros, em escolas, em festas literárias também. Semana que vem eu vou estar numa festa literária para falar dele. E aí eu estou nesse momento de divulgar mesmo, né? Mesmo porque é legal, né? O processo também de dialogar com as pessoas sobre os livros, né? Isso também faz parte do processo. E a gente recebe feedback, as críticas. Eu acho que esse foi assim, esse foi assado. Isso é muito legal para quem escreve, né? Mas também não tem obrigatoriedade nenhuma, não. Pode ser que amanhã eu acorde e fale, eu tô com vontade de escrever sobre isso. Aí eu vou começar a namorar esse processo, né? Mas não é uma coisa que a gente escolhe, não, sabe? Às vezes as pessoas pensam assim, vou virar escritora. Não, juro que não é assim. A coisa vai vindo, assim, você vai escrevendo, vai se colocando, né? Mas não é uma coisa automática. Elane, a gente está em cima da hora, chegando ao final. Foi um prazer, né, recebê-la. Vindo a Diamantina, faça uma visita aqui, vamos fazer um bate-papo aqui presencial, vai ser muito agradável recebê-la. Muito obrigado por atender o nosso convite, né, de parar a sua vida para nos atender nesse momento, mas fica o convite, né, para que quando vir a Diamantina, venha aqui para a gente bater um papo presencial aqui, compartilhar suas experiências com os nossos telespectadores. Muito obrigado por atender o nosso convite.
Eu que agradeço a oportunidade, essa delícia de bate-papo, né? A sua gentileza e cuidado, né? E acolhimento. A Jaqueline aí que fez a mediação, a todas as pessoas que acompanham esse canal aí, né? A TV Vale Diamantina, realmente meu muito obrigada e sigamos aí nas nossas conexões. Um abraço. Tá aí, conversamos com Elane Nardotto Rios, que é escritora, professora do Instituto Federal da Bahia, autora de 13 livros. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.